Zacarias, capítulo 7. O jejum falso. No dia 4 do mês 9, chamado Quisleu, do 4º ano do reinado de Dario, o Senhor Deus me deu uma mensagem. Isso aconteceu quando o povo de Betel enviou Sarezer e Regem-Meleque com os seus companheiros ao templo do Senhor Todo-Poderoso para pedirem a ajuda dele. E deviam também fazer aos sacerdotes do templo e aos profetas a seguinte pergunta: faz muitos anos que nós choramos e jejuamos no 5º mês, o mês em que o templo foi destruído. Devemos continuar fazendo isso? Então o Senhor Todo-Poderoso falou comigo e mandou que eu dissesse o seguinte ao povo e aos sacerdotes: já faz 70 anos que vocês choram e jejuam no 5º mês e também no 7º. Mas não é em minha honra que vocês fazem isso. E quando comem e bebem, é só para satisfazer os seus próprios desejos. Essa mensagem foi a mesma que o Senhor Deus tinha dado antes por meio dos profetas antigos, quando Jerusalém estava em paz e tinha muitos moradores. E o mesmo acontecia nas cidades ao redor e nas cidades da região sul e nas planícies de Judá. A causa do cativeiro. O Senhor Deus falou com Zacarias e disse: eu, o Senhor Todo-Poderoso, tinha ordenado isto ao povo: sejam honestos e corretos e tratem uns aos outros com bondade e compaixão. Não explorem as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros que moram com vocês, nem os pobres. E não façam planos para prejudicar os seus patrícios. Porém, eles se revoltaram e não quiseram obedecer. Viraram as costas para mim e taparam os ouvidos para não ouvir as minhas ordens. Tornaram os corações deles duros como diamante, a fim de não obedecer à lei e às mensagens que eu, por meio do meu Espírito, dei aos profetas antigos. Por isso eu fiquei muito irado com eles. E assim como eles não quiseram ouvir quando eu falei, assim também eu não vou escutar quando eles orarem a mim. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Como um furacão, eu os espalhei por todos os países estrangeiros, e a terra de onde saíram ficou tão arrasada que ninguém podia viver lá. Uma terra tão boa e tão rica virou um deserto. Zacarias, capítulo 8. Promessas de Deus. O Senhor Todo-Poderoso falou comigo e disse: eu tenho um grande amor por Jerusalém, um amor que me faz ficar irado contra os seus inimigos. Eu voltarei para Jerusalém e ali morarei. Então Jerusalém será chamada de Cidade Fiel, e o monte do Senhor Todo-Poderoso será chamado de Monte Santo. Mais uma vez, os velhinhos e as velhinhas, com as suas bengalas na mão, vão se sentar nas praças de Jerusalém. E as praças ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Isso pode parecer impossível aos que voltaram do cativeiro na Babilônia, mas não é impossível para mim, o Senhor Todo-Poderoso. Vou salvar o meu povo, eu os tirarei dos países do leste e do oeste, para onde foram levados como prisioneiros, e os trarei de volta para Jerusalém, onde ficarão morando. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, e os governarei com justiça e fidelidade. O Senhor Todo-Poderoso diz: portanto, tenham coragem, todos os que estão ouvindo agora, o mesmo que os profetas disseram quando se começou a reconstrução do templo do Senhor Todo-Poderoso e foram colocados os seus alicerces. Pois até aquele momento não havia dinheiro para pagar os trabalhadores, e os animais de carga não rendiam dinheiro para os seus donos. Havia tantos inimigos que ninguém vivia seguro, pois eu fiz com que todos fossem inimigos uns dos outros. Mas eu, o Senhor Todo-Poderoso, prometo que agora não vou tratar os que restam deste povo como fiz no passado. Eles semearão as suas terras em paz. As parreiras darão uvas. A terra dará boas colheitas e cairá chuva do céu.
Darei tudo isso aos que restarem do meu povo, moradores de Judá e de Israel. No passado, os povos de outras nações maldiziam uns aos outros assim: que Deus os castigue como castigou o povo de Judá e de Israel. Mas eu vou salvar vocês, e no futuro, aqueles mesmos povos dirão uns aos outros: que Deus os abençoe, como abençoou o povo de Judá e de Israel. Não fiquem com medo, tenham coragem. O Senhor Todo-Poderoso diz ao povo: quando seus antepassados me fizeram ficar irado, eu os castiguei como havia resolvido antes. Não mudei de ideia. E agora resolvi abençoar o povo de Jerusalém e de Judá, e não vou mudar de ideia. Portanto, não fiquem com medo. São estas as coisas que vocês devem fazer. Digam todos a verdade uns aos outros e decidam com justiça os casos nos tribunais, a fim de que haja paz. Porém, não façam planos para prejudicar uns aos outros e não jurem falso, pois eu, o Senhor, odeio tudo isso. O Senhor Todo-Poderoso falou comigo e disse: os jejuns do 4º, 5º, 7º e 10º mês de cada ano vão virar dias de alegria, dias de festa para o povo de Judá. Portanto, amem a verdade e a paz. O Senhor Todo-Poderoso diz: vai chegar o dia em que moradores de muitas cidades virão até Jerusalém. Os moradores de uma cidade dirão aos de outra cidade: nós vamos adorar o Senhor Todo-Poderoso e pedir que Ele nos abençoe. E os outros responderão: pois nós vamos com vocês. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém para adorar o Senhor Todo-Poderoso e pedirem que Ele os abençoe. Naqueles dias, 10 estrangeiros irão agarrar um judeu para lhe dizer: nós queremos seguir a sua religião, pois ouvimos dizer que Deus está com vocês. Zacarias, capítulo 9. O castigo das nações vizinhas. Esta é a mensagem de Deus, o Senhor. Ele anuncia que a terra de Adraque e a cidade de Damasco serão castigadas. Tanto as cidades da Síria como as tribos de Israel são do Senhor. A cidade de Amate, que fica perto daquelas cidades, também é do Senhor. E as cidades de Tiro e de Sidom, com toda a sua cultura, também são dele. O povo de Tiro construiu fortalezas para se proteger e amontoou tanta prata como se fosse pó, e tanto ouro como se fosse lama. Mas o Senhor vai levar tudo embora. Ele jogará no mar as riquezas de Tiro, e a cidade será destruída por um incêndio. Quando os moradores da cidade de Asquelon souberem disso, ficarão com medo. O povo de Gaza também vai sofrer muito, e o povo de Ecrom perderá toda a esperança. O rei de Gaza morrerá, e Asquelon ficará sem moradores. Mestiços morarão em Asdode. O Senhor diz: eu vou humilhar esses filisteus orgulhosos. Não vou deixar que comam carne com sangue, nem qualquer outra comida impura. Os que sobrarem desse povo serão meus e farão parte da tribo de Judá. Os moradores de Ecrom também farão parte do meu povo, como aconteceu com os jebuseus. Vou defender o meu povo dos seus inimigos e não vou deixar que os exércitos deles invadam a minha terra. Nunca mais haverá um chefe cruel dominando o meu povo, pois eu tenho visto como tem sofrido. O futuro rei de Israel. Alegre-se muito, povo de Sião. Moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Ele acabará com os carros de guerra de Israel e com a cavalaria de Jerusalém. Os arcos e as flechas serão destruídos. Ele fará com que as nações vivam em paz. O seu reino irá de um mar a outro, e desde o rio Eufrates até os fins da terra. A futura grandeza de Israel. O Senhor Deus diz:
Moradores de Jerusalém, eu fiz uma aliança com vocês que foi selada com sangue. Por isso vou tirar o seu povo do cativeiro, daquele poço sem água. Prisioneiros, voltem para sua fortaleza, voltem todos os que ainda têm esperança, pois vou lhes dar 2 vezes mais bênçãos do que os castigos que vocês receberam. Vou usar Judá como arco de guerra, e o povo de Israel será as flechas. Os homens de Jerusalém serão a minha espada, e com ela vou fazer guerra contra a Grécia. O Senhor aparecerá sobre o seu povo e atirará as suas flechas como se fossem relâmpagos. O Senhor tocará a corneta e avançará no meio das tempestades do sul. O Senhor Todo-Poderoso protegerá o seu povo, eles derrotarão os soldados inimigos e destruirão as suas armas. Beberão o sangue dos inimigos como se fosse vinho, e ficarão cheios como uma taça de vinho quando é derramado em cima do altar. Naquele dia, o Senhor salvará o seu povo como um pastor salva as suas ovelhas. Eles brilharão no seu país como pedras preciosas numa coroa. Como será bom e belo esse país! Haverá trigo e vinho com fartura, e os moços e as moças crescerão fortes e bonitos.